Gente, voltando a falar dos princípios aplicáveis à arbitragem, a gente tem o princípio do livre convencimento do árbitro, esse princípio que serve como sustentáculo dos mais elementares, dá-se porque não cabe ao árbitro a liberdade total e restrita para formar sua convicção, independente da justificação. O que se quer é que o árbitro alcance as suas convicções, alicerçadas sempre, para tanto, nos expedientes vislumbrados nos autos do procedimento, com a posterior justificativa de suas posições. Consiste, assim, na persuasão racional do árbitro. Livre convencimento do árbitro não significa que o árbitro vai decidir sem fundamentar. Na verdade, o livre convencimento exige que o árbitro fundamente as suas decisões, ou seja, explique por que, com argumentos plausíveis, com argumentos decorrentes do seu conhecimento, por que ele resolveu a causa, o problema daquela forma, tá? Princípio da conciliação. Este é sempre um expediente a ser buscado quando da existência de litígios, ou seja, independente de estar no bojo do juízo arbitral, na própria via judicial, procurar conciliar as partes é sempre um remédio bem recebido. Quando efetivamente dentro da arbitragem é tarefa do árbitro procurar conciliar os litigantes, independente da existência ou não de previsão que verse sobre isso, né, no compromisso arbitral. Bem, pessoal, esse princípio da conciliação também existe no Poder Judiciário, no qual determina que o juiz deve tentar conciliar as partes. O que é conciliar? Resolver os problemas entre elas, voltar a fazer que elas fiquem de bem feito, dizem as crianças, tá? Então, isso é conciliar. O árbitro também deve procurar conciliar, mas eu acho assim que a ferramenta mais adequada para a conciliação é a mediação. Princípio do consensualismo. Segundo esse princípio, o simples acordo de duas ou mais vontades basta para gerar contrato válido, pois a maioria dos negócios jurídicos bilaterais é consensual, embora algumas, por serem solenes, tenham sua validade condicionada à observância de certas formalidades legais. Consensualismo é no sentido que, para a ocorrência também da arbitragem, é preciso que as duas partes que estão em conflito definam que a arbitragem deve ser utilizada. Ela se dá sempre de forma consensual, ela não pode ser imposta, tá? Então, se gerando aí um acordo válido através do qual se escolhe a arbitragem para resolver os problemas. Princípio da obrigatoriedade da convenção, é o princípio que adota pacta sunt servanda, né? As estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas sob pena da execução patrimonial contra o inadimplente. O ato negocial, por ser uma norma jurídica, constituindo lei entre as partes, é intangível, a menos que ambas as partes o rescindam voluntariamente ou haja a escusa por caso fortuito ou força maior, de tal sorte que não poderá se alterar o seu conteúdo nem mesmo juridicamente. Então, a convenção arbitral, ou seja, a cláusula arbitral ou contrato arbitral, ele deve ser cumprido sob pena de sanção para a parte que descumprir, tá? Se utilizando o velho princípio latino pacta sunt servanda, que você já viu falar em outras disciplinas, inclusive em nossas, como direito internacional público. Então, as partes devem cumprir sob as penas e responder legalmente, tá? Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Por esse princípio, a avença apenas vinculou as partes que nela intervêm, não aproveitando nem prejudicando terceiros, salvo raras exceções. Então, naquela situação da arbitragem, a princípio, só as partes vão sofrer efeitos jurídicos, tá? Não cabe em função de terceiro. Terceiros não vão aproveitar, com raríssimas exceções, como dito, tá? Princípio da boa-fé. Segundo esse princípio, na interpretação do contrato, é preciso ater-se mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. Em prol do interesse social de segurança das relações jurídicas, as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato. Toda relação jurídica, nacional e internacional, tem que respeitar o princípio da boa vontade. O princípio da boa vontade e da boa-fé significa que as partes não desejam prejudicar ou não têm uma intenção escondida, uma intenção que seja negativa, que seja prejudicial, tá? Então, boa-fé é isso, é você agir de forma límpida, sem ter intenções no sentido de prejudicar ou de passar a outra parte para trás. Princípio da confidencialidade, né?
De acordo com esse princípio, as arbitragens não estão sujeitas ao princípio da publicidade, como os processos em geral que correm na justiça comum. Graças a esse princípio, muitas empresas sentem-se mais confortáveis em se utilizar do Instituto, não mais temendo que problemas que as envolvam em relação aos seus acionistas ou sócios, ou mesmo a contratos que celebrou, possam influenciar negativamente sua imagem no mercado ou o valor de suas ações. Nesse caso aqui, pessoal, diferente do processo judicial, que é público, é publicado, está disponível para as pessoas acessarem na internet, no diário oficial, etc. Os casos que envolvam arbitragem são confidenciais, em regra. Tá? As partes também podem escolher se deseja publicizar ou não. Mas, em regra, elas colocam isso, que fica entre elas, justamente para que a imprensa, as outras pessoas, o mercado de ações não saiba o que está ocorrendo ali, tá? Então, as partes podem escolher a confidencialidade na arbitragem e, no processo judicial, poucos casos são sigilosos, como, por exemplo, geralmente as questões que envolvem hipossuficientes, como criança, tal, aí é confidencial, tá? Que a gente chama de sigilo de justiça. O resto, os processos são públicos e as pessoas podem ter acesso hoje, principalmente através da internet, tá? Então, aí é outra vantagem para as empresas que não querem que sejam divulgadas informações sigilosas ou informações sensíveis dela, né? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, o princípio da competência, que vem do alemão Kompetenz, tal preceito determina que, na hipótese da existência da arbitragem, fica o instrumento definido como aquele competente para dirimir entraves surgidos naquela relação jurídica, ficando assim excluído o judiciário da apreciação da matéria. O Brasil e a maioria dos países no qual se permite a arbitragem, se tem um contrato definindo que aquele problema ou qualquer problema entre as partes vai ser resolvido por arbitragem, o judiciário não intervém, tá? O judiciário não aceita nenhuma causa. Então, por isso que chama competência da competência. Ela exclui a competência do Poder Judiciário, tá? Pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem, nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Fico sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.